Amados irmãos e irmãs, que a paz e o amor do nosso Senhor Jesus Cristo esteja com todos vocês. Tempo da Quaresma, hoje, quarta-feira, dia 18 de março de 2026, quarta semana da Quaresma, ano litúrgico da Santa Amada Igreja Católica, ano A. Leitura do livro do profeta Isaías, capítulo 49, versículos de 8 a 15. Isto diz o Senhor: Eu atendo os teus pedidos com favores e te ajudo na obra da salvação. Preservar-te para seres elo de aliança entre os povos, para restaurar a terra, para distribuir a herança dispersa, para dizer aos que estão presos, sai, e aos que estão nas trevas, mostrai-vos, e todos se alimentam pelas estradas, até nas colinas estéreis, e se abasteçam, e não sentem fome e nem sede. Não os castiga e nem o calor e nem o sol, porque o seu protetor toma conta deles, e aos conduz à fonte de água. Farei de todos os montes uma estrada, e aos meus caminhos serão nivelados. Eis que estão vindo de longe. Uns chegam do norte e do lado do mar, e outros da terra de Sinim. Louvai os céus, alegrastes terra, montanhas, fazei ressoar o louvor, porque o Senhor consola o seu povo e se compadece dos pobres. Disse Sião: o Senhor abandonou-me, o Senhor esqueceu-me de mim. Acaso pode a mulher esquecer-se do filho pequeno, ao ponto de não ter pena do fruto do seu ventre? Se ela se esquecer, eu, porém, não me esquecerei de ti. Palavra do Senhor, graças a Deus. Salmo responsorial, Salmo 144, versículos de 8 a 9, versículos 13 CD a 14, versículos 17 a 18. Misericórdia e piedade é o Senhor. Misericórdia e piedade é o Senhor. Misericórdia e piedade é o Senhor. Ele é amor, é paciência, é compaixão. O Senhor é muito bom para com todos. A sua ternura abraça toda criatura. Misericórdia e piedade é o Senhor. O Senhor é amor, é fiel em sua palavra, é santidade em toda obra que ele faz. Ele sustenta todo aquele que vacila e levanta todos aqueles que tombou. Misericórdia e piedade é o Senhor. É justo o Senhor em seus caminhos. É santo em toda a obra que ele faz. Ele está perto das pessoas que invoca e de todo aquele que ele invoca lealmente. Misericórdia e piedade é o Senhor. Misericórdia e piedade é o Senhor. Aclamação ao Evangelho. Jesus Cristo, sois bendito. Sois o ungido de Deus Pai. Eu sou a ressurreição, eu sou a vida. Quem crê em mim, ainda que morra, viverá. Proclamação do Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, narrado segundo São João, capítulo 5, versículos 17 a 30. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus respondeu aos judeus: o meu Pai trabalha sempre, portanto também eu trabalho. Então os judeus ainda mais procuravam matá-lo, porque além de violar o sábado, chamava Deus o seu Pai, fazendo-se igual a Deus. Tomando a palavra, Jesus disse aos judeus: em verdade vos digo, o Filho não pode fazer nada por si mesmo. Ele faz apenas o que vê o Pai fazer. O que o Pai faz, o Filho faz também. O Pai ama o Filho e lhe mostra tudo que ele mesmo faz. E lhe mostra obras maiores ainda, de modo que
ficareis admirados. Assim como o Pai ressuscita os mortos e lhe dá a vida, o Filho também dá a vida a quem ele quer. De fato, o Pai não julga ninguém, mas ele deu ao Filho o poder de julgar, para que todos honrem o Filho e assim como honra o Pai. Quem não honra o Filho, também não honra o Pai, que o enviou. Em verdade eu vos digo, quem ouve as minhas palavras e crê naquele que me enviou, possui a vida eterna. Não será condenado, pois já passou da morte para a vida. Em verdade, eu vos digo, está chegando a hora e já chegou, em que os mortos ouvirão a voz do Filho de Deus, e os que ouviram viverão, porque assim como o Pai possui a vida em si mesmo, do mesmo modo concedeu ao Filho possuir a vida em si mesmo. Além disso, deu-lhes o poder de julgar, pois ele é o Filho do homem. Não fiqueis admirados com isso, porque vai chegar a hora em que todos que estão nos túmulos ouvirão a voz do Filho e sairão, e aqueles que fizeram bem ressuscitarão para a vida, e aqueles que praticarem o mal para a condenação. Eu não posso fazer nada por mim mesmo. Eu julgo conforme o que eu escuto, e o meu julgamento é justo, porque não procuro fazer a minha vontade, mas a vontade daquele que me enviou. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Amados irmãos e irmãs, refletindo a palavra do Senhor que acabamos de escutar. Na leitura do livro do profeta Isaías, o profeta diz: Isto diz o Senhor, eu atendo os teus pedidos com favores e te ajudo na obra da salvação. Preservastes para serem o elo de aliança entre os povos, para restaurar a terra, para distribuir a herança dispersa, para dizer aos que estão presos, sai, e aos que estão nas trevas, mostra-vos, e todos se alimentam pelas estradas, até nas colinas estéreis, se abasteçam e não sentem fome e nem sede. Não os castigas e nem o calor e nem o sol, porque o seu protetor toma conta deles e os conduz às fontes de água. Farei de todos os montes uma estrada, e aos meus caminhos serão nivelados. Eis que estão vindo de longe, uns chegam do norte, do lado do mar, outros da terra de Sinim. Louvai o céu, alegram-se a terra, montanhas, fazei ressoar o louvor, porque o Senhor consola o seu povo e se compadece dos pobres. No Salmo responsorial, o salmista nos diz: misericórdia e piedade é o Senhor, ele é amor, é paciente, é compaixão. O Senhor é muito bom para com todos. A sua ternura abraça toda criatura. O Senhor é amor, fiel em sua palavra. É santidade em toda obra que ele faz. Ele sustenta todos aqueles que vacilam e levanta todos aqueles que tombou. É justo o Senhor em seus caminhos. É santo em toda a obra que ele faz. Ele está perto das pessoas que o invocam, de todo aquele que o invoca lealmente. No Evangelho narrado segundo São João, naquele tempo, Jesus respondeu aos judeus: O meu Pai trabalha sempre, portanto,
eu também trabalho. Então os judeus ainda mais procuravam matar Jesus, porque além de violar o sábado, Jesus chamava Deus de seu Pai, fazendo Jesus igual a Deus. Tomando a palavra, Jesus disse aos judeus: em verdade, eu vos digo, o filho não pode fazer nada por si mesmo. Ele faz apenas o que vê o Pai fazer. O Pai que faz, o filho faz também. O Pai ama o filho e lhe mostra tudo o que ele mesmo faz. E lhe mostra a obra maiores ainda, de modo que ficareis admirados. Assim como o Pai ressuscita os mortos e lhe dá vida, o Filho também dá vida àquele que ele de fato. O Pai não julga ninguém, mas ele deu ao Filho o poder de julgar, para que todos honrem o Filho e assim como honram o Pai. Quem não honra o Filho, também não honra o Pai, o Pai que o enviou. Em verdade eu vos digo, quem ouve as minhas palavras e crê nela que me enviou, possui a vida eterna, e não serão condenados, pois já passou da morte para a vida. Em verdade eu vos digo, está chegando a hora, e já chegou, em que os mortos ouvirão a voz do Filho de Deus, e os que ouviram viverão, porque assim como o Pai possui a vida em si mesmo, do mesmo modo concedeu ao Filho possuir a vida em si mesmo. Além disso, deu-lhe o poder de julgar, pois ele é o Filho do homem. Não fiqueis admirados com isto, porque vai chegar a hora em que todos que estão nos túmulos ouvirão a voz do Filho e sairão, e aqueles que fizeram o bem ressuscitarão para a vida, e aqueles que praticaram mal para a condenação. Eu não posso fazer nada por mim mesmo. Eu julgo conforme o que eu escuto, e meu julgamento é justo, porque não procuro fazer a minha vontade, mas a vontade daquele que me enviou. E que possamos sempre fazer a vontade do Senhor, para quando o Senhor voltar, sejamos restaurados, sejamos salvos, sejamos ressuscitados na presença do Senhor e vivermos eternamente no reino do Senhor, hoje e sempre. Amém.